As pessoas, elas se acostumam como elas estão, pela falta do sentido de urgência. Então, mesmo não estando felizes com aquilo que elas estão fazendo, existe uma força na permanência daquilo que elas não querem ficar. Para sair da estagnação, somente se você definir esse sentido de urgência como prioritário na sua vida. E uma questão que eu vejo é as pessoas não estarem acostumadas ao sentido de urgência. Elas vivem de vez em quando o sentido de urgência apenas quando alguma coisa grande acomete a vida delas. Então, veja bem, isso é um erro. Porque isso segura a pessoa onde ela não quer estar, e você não deve querer mudar somente, eu vou usar aquela frase, quando a água bate na bunda, né? O sentido de urgência, ele não deve ser esporádico. Este é o primeiro ponto. Ele deve ser contínuo. Se o sentido de urgência for esporádico, ele torna o nosso modo de viver acomodado com aquilo e nós vamos gerar estagnação. E aí o sentido de urgência, ele precisa tornar-se, na nossa vida, um ativo. E aqui é o segundo item que você também precisaria registrar. Não posso criar um sentido de urgência esporadicamente, apenas quando acontece uma situação difícil, que aí eu sei que eu tenho que mudar. Ele tem que ser diário, quer dizer, eu preciso acostumar com a mudança diariamente, e ao mesmo tempo, eu preciso que esse sentido de urgência se torne um ativo na minha vida, quer dizer, ele está comigo, ele é um ativo, ele me faz render, ele me faz ganhar, ele me faz modificar e ele vai me fazer transformar. Tá certo? Então, se nós pegarmos um exemplo de uma empresa, né, eu fiquei procurando alguns exemplos hoje para trazer para vocês. Vamos imaginar como é que uma empresa trabalha se ela estiver sem sentido de urgência. Né? O que vocês acham? Se a empresa não tem inserido uma cultura, na cultura dela, esse sentido de urgência, qual que será a tendência? Qual tendência? Na minha percepção, na percepção do autor de sentido de urgência, os colaboradores, os funcionários vão se tornar preguiçosos, cheios de atividades que eles não estão atendendo e também sem atividades que vão atender aquilo que a própria empresa precisa. Vocês entenderam? Então, olha a importância de nós olharmos para o sentido de urgência e compreendermos que ele não pode ser esporádico, que isso tem que existir aqui dentro. Então, veja bem, os colaboradores, eles só vão agir com o sentido de urgência. Então, se o patrão cobrar, eles vão reagir. Se um líder da equipe cobrar, eles vão reagir. Se o projeto estiver na estica, né, estamos no limite do tempo, então ele vai criar ali um sentido de urgência esporádico para que ele consiga concretizar. E o restante do tempo, esse colaborador tende a ficar ocioso. Então, ele desempenha o trabalho, mas não exatamente em cima da urgência diária. Então, aqui nós começamos a entender. E se você falar isso para a pessoa, que ela não está tendo um sentido de urgência suficientemente forte, como eu falei ontem para vocês, ela fica chateada, ela fica extremamente magoada, porque ela vai dizer que ela tem sentido de urgência. E ela pensa que esse sentido de urgência é suficientemente forte. E não é, ela não tem. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês, que aconteceu com várias empresas que eu trabalhei com mentorias, foi um exemplo onde algumas empresas precisavam atingir metas. Então, elas tinham 30 dias para atingir metas, e nos primeiros 20 dias elas trabalhavam tranquilamente, faltavam 10 dias para começar a encerrar o prazo, para cumprir as metas,
E esses colaboradores começavam a ter que se esforçar mais, se dedicar mais, começavam a sofrer mais, começaram a ficar enlouquecidos, porque faltavam 10 dias, depois 5 dias, dali 3 dias, e aquilo começou um movimento extremamente forte, e as pessoas fechavam aquilo de uma maneira, eu vou chamar enlouquecida, né, frenética, conseguindo, às vezes, bater a meta, às vezes não, porque ela não se preocupou com o sentido de urgência suficientemente forte durante os 30 dias do mês. Então, veja bem, se deixa acumular atividade para os últimos dias. Será que nós fazemos isso no nosso dia a dia? O que vocês acham? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Vocês acham que isso também acontece na vida de vocês? Devido a essa falta de sentido de urgência, nós vamos acumulando coisas, fazendo atividades, desenvolvendo atividades o tempo todo, assumindo mais atividades, mais responsabilidades, sem entender exatamente o que é que precisa ser feito, o que é importante, o que deve ser pré-organizado. Então, veja bem, apresentar sentido de urgência é algo raro. Nós falamos sobre isso ontem. Sentido de urgência é algo raro, é algo mais avançado. A pessoa constantemente vive o sentido de urgência quando ela aceita, quando ela admite, quando ela vive esse sentido de urgência, ela não vai perder tempo com bobagens. Ela não perde tempo com isso. Ela sabe onde ela precisa chegar. Então, ela controla o tempo que ela tem. Ela trabalha para aquilo que ela quer constantemente. Então, veja bem, ó, por que eu quero que vocês se aprofundem nesse conhecimento? Porque ele é raro. Porque você vai falar com poucas pessoas na vida que conseguiram entender o que é sentido de urgência. Pouquíssimas pessoas.